A noção de homem, de ser humano, que Jung construiu, desse homem em sua totalidade, desse homem que não é apenas o acúmulo de frustrações, de traumas, desse homem que não é só a história pessoal dele, que ele tem, sem dúvida, e que carrega consigo, e que pode ser fonte importante de neurose, de sintomas psicossomáticos desagradáveis, de complexos que são densidades traumáticas de experiências dolorosas. Não são só isso, mas podem ser isso também. Esse homem que invariavelmente foi traumatizado. Não? Atire a primeira pedra quem não tem traumas, quem não foi dolorosamente frustrado ou não passou por situações que marcaram, deixaram uma ferida muitas vezes aberta, outras tantas a marca da cicatriz, né? Mas que faz com que aquele tecido seja diferente do tecido que não foi submetido a traumas, né? O tecido psíquico traumatizado, né? Todos nós somos assim, né? Não tem ninguém bonito nesse sentido, né? Se nós considerarmos então a imagem do homem saudável, que é muito propalada, né? De uma maneira muito cruel. Esse é um processo de autocrueldade extraordinário, porque muitas vezes a gente vê que o sofrimento consiste em um indivíduo não conseguir alcançar o ideal de ego que ele tem, dele próprio, e o ideal de ego que a cultura tem dos indivíduos. Não? Então não tem ninguém que seja bonito nesse sentido, que não é nada bonito. Então, se nós carregamos dentro de nós neuroses, né, o próprio ato de nascer é um ato traumático, como bem escreveu Otto Rank no livro O Trauma do Nascimento, né? Porque o nascimento só é bonito para os poetas, né? Para os bebês é uma experiência e tanta, muito provavelmente semelhante à experiência consciente que nós temos quando pensamos na nossa morte, né? Com a vantagem a favor de nós, porque podemos pensar, construir imagens, objetos, né, palavras, né, que têm a função terapêutica de mitigar o sofrimento, eventualmente o desespero, né? Os bebês não têm ainda um aparelho mental, têm apenas um ego muito incipiente, sem linguagem, né, e povoada de impressões arquetípicas que dependem obrigatoriamente de um seio bom, de uma grande mãe boa, de um ambiente suficientemente bom, né? Aí eu citei Klein e Jung e Winnicott, de um apego positivo, Bowlby, né? Que dê a ele forças para começar a construir uma linguagem que dê conta das terríveis impressões instintivas ou arquetípicas que povoam a mente de todos os bebês quando nascem, né? Então, é dramática a situação do ser humano, né? Como Freud disse, né? Nós somos feitos de carne, mas temos que viver como se fôssemos feitos de ferro. De aço, na verdade, né?
Temos que ser fortes para suportar experiências insuportáveis e assim prosperar psiquicamente e biologicamente. Você vê que está tudo misturado, né? Instinto, psique, né? Jung chamou isso de psicoide, né? Inconsciente psicoide. Então, aqui o nosso objetivo é ver se a gente consegue se livrar dessa história de que eu tenho que ser perfeito, entendendo a felicidade como a ausência de conflito, né? Uma espécie de desejo de regredir ao nirvana pré-uterino e uterino, né? Se existir pré-uterino, é claro. E que se houver algum nirvana, esse nirvana também não é parecido com que muitas escolas filosóficas propagam como uma ausência de sofrimento, né? O nirvana é uma capacidade do ego de lidar com o sofrimento. Não existe um lugar mental acima do sofrimento. Existe um lugar mental onde eu compreendo o sofrimento. Quando eu compreendo o sofrimento, que entendo que ele é uma condição do mundo, né, eu não sofro mais como o ego, essencialmente ligado ao seu princípio do prazer, portanto um ego imaturo, infantil, narcisista, e quer impor o princípio dele sobre o mundo, né? Eu não sofro mais assim. Eu sofro de uma outra maneira. Qual é a outra maneira que eu sofro? Eu compreendi que o mundo é como o mundo é. E que o processo de nascer, viver e morrer é o processo de nascer, viver e morrer. É um processo espontâneo. Eu não estou no comando desse processo, tal como não estou no comando no processo do movimento de rotação e translação que a Terra faz em torno dela própria, em torno do Sol. Ela dança sozinha. Eu não preciso empurrar a Terra. Eu não preciso desenvolver em mim um complexo de Atlas, né, que eu carrego o mundo nas costas, né? Então, o objetivo desse vídeo é a gente refletir sobre isso, tentar se livrar disso, né? Porque isso é um peso, né? Além de ser uma irrealidade, né, por ser uma realidade, constitui um peso para o ego, que nunca consegue, experimenta sucessivas derrotas e sempre acredita que essas derrotas estão relacionadas ao fato dele não ter ainda encontrado o caminho certo, né? Então tem 10 lições para ser feliz, 100 lições para ser feliz, 7 lições para ser feliz, como fazer isso ou aquilo para ser feliz, né? Tudo bobagem. Bobagem que a gente pode ler, mas é bobagem. E por que é bobagem? Porque só tem uma lição para ser feliz, né? A aceitação incondicional da vida tal como a vida é. O alargamento de uma consciência que compreende que cada fenômeno que acontece na minha vida é uma mensagem que eu recebo. É alguma coisa do mundo, da vida, do dentro e do fora, né? E nesse estado você já não sabe mais o que é dentro e o que é fora, né? Que traz para você alguma coisa com a qual você não contava, né? É um inesperado, é um imprevisível, né? Eventualmente um imprevisível doloridíssimo, né? Tenho uma grande amiga querida, né, que acabou de perder o filho agora, né? Isso dói muito, na verdade, né? Mas não importa se dói muito. É um acontecimento irreversível. O indivíduo frente a um imprevisível desse só tem duas direções. Tentar perpetrar de forma onipotente o seu princípio de vontade sobre o mundo, através do ódio, não aceito esse acontecimento, né? Ou ajoelhar, se inclinar
e dizer: eu odeio esse acontecimento, mas eu me rendo a esse acontecimento e com o coração cheio de dor eu me abro para compreender essa mensagem, né? Pedindo a Deus ou ao Self que me ilumine para que eu possa compreender. E por que essa fala é importante? Porque esse é um acontecimento real. É a brutalidade da realidade, é a realidade impiedosa que pode alcançar qualquer pessoa a qualquer momento. Essa ficha ela tem que cair. Se essa ficha não cair, a gente fica sofrendo um sofrimento que nós não precisamos sofrer. Nós sofremos, mas soframos o sofrimento que não podemos evitar sofrer. Não soframos sofrimentos que são evitáveis. E quais são os sofrimentos evitáveis? Aqueles que estão diretamente ligados ao nosso intratável narcisismo, né? Sempre está presente. Esse não é necessário. Esse pode ser transformado. Quanto àquele que chega sem que você possa controlar, que é o sofrimento que há no mundo, né? Esse tem que ser encarado e tem que ser efetivamente enfrentado. Moral da história da nossa conversa. Nos preocupemos menos em querer ser isto ou aquilo. E atentemos mais para as mensagens que chegam até nós, tendo uma abertura de coração para compreender o significado profundo dessa mensagem. Era assim que Jung curava. Vou trazer alguns exemplos importantes para nós pensarmos isso.